Fala pessoal, então vamos seguir aqui com as aplicações do Teorema de Pitágoras. Eu elenquei aqui como segunda aplicação o cálculo das diagonais de alguns quadriláteros, certo? Então utilizando os seus lados. É um tipo de aplicação bem vasto, você tem vários exemplos que a gente pode utilizar. Eu separei alguns aqui mais simples que vão progredindo em dificuldade. Então, primeiro exemplo que eu coloquei para a gente ver na prática como é isso, determinar a medida da diagonal do retângulo de lados 6 e 10. Então, gente, a diagonal é aquela medida que vai partir dos pontos opostos, né, do seu quadrilátero. Então, dos pontos não adjacentes. Nesse caso, aqui em vermelho, essa diagonal Dzinho aqui, que a gente quer calcular, certo? Ela vai ser igual quaisquer dois pontos aqui que a gente pegue para traçar. Então, vamos lá. Para calcular aqui a medida da diagonal, a gente tem que lembrar que esses dois triângulos formados com os lados e com a diagonal são triângulos retângulos, certo? Por quê? Porque um retângulo ele tem ângulos internos todos de 90 graus. Então, tanto esse triângulo de cima quanto esse de baixo são retângulos. E aqui é um caso bem simples, né? A gente tem aqui o 6 e o 10 sendo as medidas dos catetos, certo? Que formam o ângulo de 90 graus. E a diagonal Dzinho sendo a hipotenusa do nosso triângulo. Então, a gente vai ter, pelo Teorema de Pitágoras, que D quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, nesse caso, 6 quadrado vai dar 36, 10 quadrado vai dar 100. Essa soma vai dar 136. E a medida D, que a gente quer descobrir, vale, então, raiz de 136. Então, gente, aqui 136 não é um quadrado perfeito, então não tem problema deixar ele dessa forma aqui, como radicando, beleza? Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu quero apresentar aqui é um losango, tá? Aí ele já é um pouquinho menos direto, mas também é bem tranquilo. Então, naquele outro problema, a gente tinha, né, o desenho do nosso retângulo. Aqui a ideia é que a gente vá montando conforme tem o enunciado. Então, o losango possui diagonais com medidas 24 e 10 centímetros. Qual a medida dos seus lados? Né? Então, nesse caso, eu inverti. Eu te dei as diagonais e te pedi a medida dos lados. Isso aí é um problema bem comum. Então, um losango, ele é dessa forma, certo? Com as diagonais verde valendo 10 e em vermelho valendo 24, conforme enunciado. Um detalhe bem importante dos losangos é que as diagonais se cortam no meio, né, na metade aqui de cada um, e formam ângulos de 90 graus. Então, a gente já pode simplificar o nosso problema dessa forma aqui. De forma que o nosso losango vai ser dividido em 4 triângulos retângulos com 90 graus, e todos congruentes, certo? Com as mesmas medidas. Então, todos eles vão ter cateto 12, 5, cateto 12, 5, cateto 12, 5 e assim por diante. Então, a gente pode pegar qualquer um deles, certo? E calcular quanto vale o lado L aqui, certo? E ele vai ser a nossa hipotenusa. Então, por Pitágoras, a gente tem que L quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. L quadrado vai ser igual a 25 mais 144. Essa soma é igual a 169. E aí, se pegar lá o vídeo anterior, né? Que número que é o quadrado da 169? O próprio 13. Então, a medida de lado do nosso losango é 13, certo? Então, aqui a gente fez o processo contrário, né? Com as diagonais, encontrar a medida do lado do losango. Bom, então vamos parar por aqui. Depois a gente vai olhar aqui algumas outras aplicações.